De volta com Justiça em Ação. Quando tratamos de temas polêmicos do cotidiano, logo percebemos que tais temas são mais comuns do que imaginamos. Com o assédio moral no trabalho não é diferente. A cada dia, tal assédio vem fortalecendo-se nas relações de trabalho. É o que vamos ver com a repórter Vanessa Oliveira. Quantos trabalhadores estão sendo assediados moralmente, constrangidos de todas as maneiras pelos seus patrões ou mesmo por seus colegas de trabalho? Pois é, a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções é crime. Esse tipo de assédio é mais comum em relações hierárquicas, autoritárias e sem simetrias, em que predominam condutas negativas, relações desumanas e aéticas de longa duração de um ou mais chefes dirigida a um ou mais subordinado. É verdade. Tão comum que ficou banalizado nas relações de trabalho. Acontece constantemente, e esse assédio ele se caracteriza a partir do momento em que se identifica uma recorrência na prática constrangedora, abusiva, opressora, humilhante, e isso passa a trazer dano para a vítima. Ela passa a se sentir desconfortável com todas aquelas práticas que são recorrentes, que são repetitivas. A humilhação repetitiva e de longa duração interfere na vida do trabalhador ou trabalhadora de modo direto, comprometendo sua identidade, dignidade e relações afetivas e sociais, ocasionando graves danos à saúde física e mental que podem evoluir para a incapacidade laborativa, desemprego ou mesmo a morte, constituindo um risco visível, porém concreto. As pessoas, dentro de uma relação de trabalho, elas passam a considerar certas situações como naturais, até para se afirmar, para continuar naquela relação de trabalho. E daí você passa a não dar valor àquelas situações que estão ocorrendo dentro do ambiente de trabalho. E que, na verdade, é um assédio, é algo prejudicial. E aí deixa passar porque não quer prejudicar ninguém, não quer perder a própria oportunidade de trabalho. E isso começa a fazer mal, começa a vir aqueles danos psicológicos, estados depressivos, improdutividade, afastamento das pessoas, que é o isolamento mais tratado, e uma série de situações que passam a ocorrer. Algumas manifestações de assédio moral que podemos observar visam com as mulheres intimidar, submeter, proibir a fala, interditar a fisiologia, controlando o tempo e frequência de permanência nos banheiros, relaciona atestados médicos e faltas à suspensão de cestas básicas ou promoções. Já com os homens, atinge a virilidade preferencialmente. O assédio moral no trabalho não é um fato isolado. Como vimos, ele se baseia em práticas constrangedoras que se repetem durante um tempo. Então, é importante ficarmos atentos. E para falar melhor do assunto, recebemos o advogado Joelson Gomes, além de advogado, professor de Direito do Trabalho. Doutor Joelson, mais uma vez um prazer recebê-lo. Obrigado, Fidélix, é um prazer estar com vocês aqui. Bom, a gente percebe que quando trata-se de temas polêmicos, doutor, a sociedade tem um pouco de dúvida e tira até seus conceitos, né? Acha que é uma coisa, é outra. E o assédio moral no trabalho é um tema polêmico que a gente acha até que acontece pouco, mas quando a gente vai percebendo, estudando, é mais comum do que a gente imagina. Então, para tirar a dúvida do telespectador, primeira pergunta é bem conceitual. Como que se configura o assédio moral no ambiente de trabalho? Perfeito, Fidélix. O assédio moral no ambiente de trabalho ele é de fato bem mais comum do que a gente imagina. A relação de trabalho, o contrato de trabalho, ele tem uma característica muito especial. E o assédio moral, ele se configura a partir de uma ação repetida ou sistematizada do empregador ou às vezes do próprio empregado, que vai trazer aí o objetivo de ofender a dignidade da pessoa. Isso vai trazer uma consequência danosa para a pessoa que está sofrendo esse assédio moral. Ele vai ter aí algumas implicações psicológicas, de autoestima, e vai trazer um clima muito hostil para o ambiente de trabalho, vai trazer um ambiente de trabalho bastante degradante para esse trabalhador. O senhor me trouxe uma informação interessante, não é só a relação de cima para baixo não, né? Tem também o contrário, do empregado para o empregador, né? De fato, na verdade nós temos
várias espécies de assédio moral no trabalho. E aí a classificação ela pode ser vertical, que é essa que você acabou de falar, que é o chefe, numa relação de subordinação, o chefe assediando o subordinado, ou pode acontecer o contrário também, que é o assédio moral vertical ascendente, que é quando o subordinado assedia o chefe. E tem também o horizontal, que não é tão comum assim, que é quando os funcionários, os trabalhadores do mesmo nível hierárquico, um assedia o outro. Só a título de curiosidade, dessas três, qual é a mais comum? A mais comum, a que a gente mais verifica no cotidiano, é a vertical descendente, é o chefe que submete o seu subordinado a uma situação constrangedora. Bom, assédio moral não é algo palpável, né? Não é algo que a gente pode materializar ali no momento. Como é que eu devo proceder para comprovar tal situação? Se eu estou sendo assediado, como é que eu posso juntar provas ou provar realmente que esse assédio moral está acontecendo no meu meio de trabalho? Bom, Fidelix, o caminho mais abreviado, o caminho mais fácil para se comprovar o assédio moral é através da prova testemunhal dos colegas de trabalho que estão vivenciando aquela situação e que podem comprovar. O que acontece é que a gente não tem, nos dias de hoje, uma relação de trabalho madura a ponto de permitir que os colegas de trabalho possam ir testemunhar esse tipo de situação na justiça, porque inevitavelmente esses colegas podem vir a sofrer também assédio moral ou por vezes até demissões injustificadas. A questão do medo é um empecilho muito grande. Perfeito. Aí resta ao trabalhador que está sendo submetido a esse tipo de situação, que está sendo constrangido no seu ambiente de trabalho, que ele procure outros meios, como prova documental, às vezes algum e-mail, algum documento que está sendo repassado ali, ou às vezes até as gravações, né? Hoje os órgãos as instituições de direito do trabalho, elas têm aí vários meios e várias formas que viabilizam ao trabalhador esse tipo de denúncia. O próprio sindicato pode receber a denúncia, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho, todos têm canais e formas disponíveis ao trabalhador. Um grande exemplo é o Pardal do Ministério Público do Trabalho, que é um aplicativo para telefone celular, que basta que o trabalhador tire uma foto e faça um pequeno relato, às vezes até de forma anônima, e o Ministério Público do Trabalho vai averiguar esse tipo de situação. Perfeito. Bom, nós temos uma situação muito interessante que é a pressão do dia a dia no ambiente de trabalho, a pressão por metas, por atingir metas. E essa pressão com o assédio é uma relação meio que parecida. Como é que eu posso distinguir realmente essa relação de pressão por meta e perceber que essa pressão está se tornando um assédio moral no meu ambiente de trabalho? Olha, no ambiente de trabalho moderno, isso inclusive é uma técnica da administração, né? Você procura estimular o seu empregado através de estabelecer metas na tentativa de incentivá-lo. Acontece que podem haver excessos por parte do empregador e esses excessos é que são coibidos pela legislação trabalhista. Todas as vezes que o empregador estabelecer uma meta que traga um excesso, ele vai trazer aí um malefício, um dano ao seu empregado. E aí a gente tem algumas formas bastante específicas em relação ao assédio moral, por exemplo. A gente tem, em relação a metas, duas formas diferentes de tratar. Por exemplo, a gente tem metas excessivas, aquelas que são inalcançáveis, que o empregador já está estabelecendo com o intuito de submeter o empregado à condição de incompetente mesmo, aquele cara que não consegue alcançar nenhuma meta. E a gente tem a pressão excessiva, que é quando se estabelece uma meta que é viável, mas o empregador, desculpa, eu estou referindo sempre ao empregador, mas não é empregador, né? O chefe imediato ou o agressor, nesse caso, ele fica sempre pressionando o funcionário em relação a essa meta. E, às vezes, essas metas elas vêm acompanhadas de castigos, né, que é o que a legislação... As punições. Né? As punições. Se a pessoa não alcança metas, às vezes ela ganha um balãozinho vermelho para sinalizar para o restante da equipe que ele não conseguiu atingir as metas, e esse tipo de situação é reprovável pelo direito do trabalho. Rapaz, isso acontece muito em ambientes de grandes corporações que tem uma equipe muito grande, que se bateu meta, estoura enfim, um fogozinho ali, né? E se não é punido dessa forma, realmente é impressionante. A gente tem grandes exemplos aí de gente que ganhava, às vezes, até... chapeuzinho de tartaruga, porque não alcançava metas, né? É complicado. Bom,
Nós também temos algumas informações, doutor, de empresas que ao fim de sua jornada de trabalho, elas revistam o empregado. Imagina eu saindo do meu trabalho e tendo que ser revistado para entender se eu estou levando alguma coisa ou não. Eu queria entender se isso é permitido, até onde isso é permitido, em que empresas realmente isso é permitido e se realmente é um assédio moral essa situação. Bom, Fidelix, existem alguns ramos de atividade empresarial que de fato trazem essa necessidade para o empregador de fazer uma revista ao final da jornada de trabalho. Vamos supor aí que o ramo da atividade empresarial do empregador trata aí de venda de produtos caros e que possa trazer algum prejuízo para ele. Até então, a realização da revista, ela está dentro do poder diretivo do empregador. O simples fato de realizar a revista não vai aproximar do assédio moral no trabalho. Acontece que, mais uma vez, são os excessos que a legislação procura coibir. Infelizmente, nesse caso, a legislação ainda não está bem definida. A única regulamentação que nós temos é em relação à revista íntima. Essa é proibida pela CLT, tanto a revista íntima como a revista que submeta o empregado a qualquer tipo de nudez, ainda que ele não seja tocado, né? Esse tipo de revista é proibido. No entanto, os outros tipos de revista, que o simples fato de ter que abrir a bolsa ou ter que se submeter a determinados tipos de situação que inevitavelmente não deixam de ser constrangedoras, mas estão dentro do poder diretivo do empregador e também procuram resguardar o patrimônio do empregador, que também é uma das proteções jurídicas. Entendi. Bom, esse programa ele tem o objetivo de estar informando, né, as pessoas sobre temas polêmicos, sobre algumas, como esse do assédio moral no ambiente de trabalho. Mas o senhor percebe que existe algum tipo de campanha sendo feita por aí para alertar ao trabalhador dessas situações que possam acontecer no ambiente de trabalho? Existe alguma campanha específica? Olha, as instituições em direito do trabalho, elas realizam um importante papel no sentido de esclarecer o trabalhador dos seus direitos e no sentido também de reprimir a prática desses atos. Os grandes exemplos aí, inevitavelmente eu vou dar exemplos regionais, o Ministério Público do Trabalho aqui do Maranhão realiza constantemente campanhas, palestras e também realizações no sentido de reprimir. Tanto que nós temos exemplos de empresas aqui do nosso estado que foram condenadas por submeter trabalhadores a situações de assédio e aí em ações coletivas. Da mesma maneira, o TRT da 16ª Região, o TRT Maranhão, ele também realiza palestras e tem um importante papel que é o de apreciar esse tipo de situação e termina, através das suas decisões, dando um efeito pedagógico à situação, evitando que essas situações se repitam em outras empresas. Perfeito. Doutor Joelso Gomes, esclarecendo um assunto polêmico, mas importante, porque acontece muito no dia a dia. Eu quero lhe agradecer e dizer que foi uma honra recebê-lo aqui no Justiça em Ação. Muito obrigado, Fidelis. Obrigado também a quem está nos assistindo. Foi um prazer estar com vocês aqui. Vou de intervalo, na volta tem um quarto bloco com o Dr. Diego Sá e o quadro Justiça e Trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta.